Seja bem-vindo a mais um Melhor que Eu, esse programa de podcast que é feito exclusivamente com pessoas que são melhores do que eu em alguma coisa. Eu sou William Costa e no dia de hoje eu quero trazer alguém que sim, ela vai para um lado que eu não tenho conhecimento. Trabalhamos basicamente com a mesma, debaixo do mesmo guarda-chuva, mas eu seguro um lado do guarda-chuva e ela segura outro. Eu trabalho com hipnose e ela trabalha com a terapia cognitiva comportamental. Hoje nós estamos falando com a Jane. Tudo bem, Jane? Oi, William. Oi, pessoal, tudo bem? Muito Beleza. feliz de estar aqui, viu? Batendo esse papo com vocês. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Jane, Obrigada. eu quero, antes Hum. de mais nada, agradecer aqui o seu tempo, tá? Eu sei que você atende, que você é produtora de conteúdo, eu vi, a gente tem um contato já há um certo tempo e eu tive a oportunidade de te assistir fazendo ali a criação do seu canal do YouTube, o início das suas publicações. Então eu sei o tempo que leva a isso, se dedicar para isso. Obrigado pelo seu tempo, tá? Eu que agradeço, William, a oportunidade, né? Eu acho que é uma experiência bastante rica, essa troca de conhecimento. A gente acaba meio que aprendendo, né? Um com o outro. Sempre. Então, é uma experiência bem rica. Jane, vamos começar do começo. Quem é a Jane? Da Vamos. onde que você é? O que que você faz? Bom, eu tenho 53 anos, eu sou casada, tenho 2 filhos, 2 netas que eu amo de paixão. Eu sempre falo que ser mãe, assim, é uma experiência única, né, mas ser vó é a coisa mais deliciosa do mundo. Ai, que legal. É, né, é uma sensação, assim, maravilhosa. Enfim, atualmente eu estou mais voltada mesmo para a criação de conteúdo, né, eu Uhum. tenho meu canal, eh, Eu sei que você tem faço atendido bastante publicações. gente, né? Na verdade, depois que eu saí da empresa, né, que eu trabalhava, eu comecei a me voltar mais, né, e dar, acho que continuidade a um sonho antigo que eu tinha, né. Me especializei, me formei na área da psicologia, e aí Uhum, eu consegui dar foco, um foco maior, né, naquilo que eu sempre sonhei em fazer. E é isso uhum, que eu estou fazendo atualmente. Então, eu faço a publicação de conteúdos, tenho alguns atendimentos que eu estou fazendo. Então, eu uhum. estou num processo aí de, vamos dizer, de ascensão nessa área, né? Excelente, excelente. Na verdade, você está só mais uma vez reproduzindo ali a jornada do herói, né? Porque você já teve uma carreira e tem uma carreira fora aí do âmbito dos atendimentos e tal, que é uma carreira que te orgulha bastante, né? Bastante, bastante. Foi uma. Eu acho assim, né, William? Eu sempre tive essa visão de olhar muito para as oportunidades, né, e Uhum, aprender muito com elas. E eu sim, acho que o percurso que eu fiz, ele só foi se sustentando, se afirmando naquilo que realmente eu gostava de fazer, sim. né. Então eu tive o privilégio, né, de conseguir trabalhar com pessoas, não necessariamente 100%, né, com um olhar clínico, Sim, mas contribuindo muito para o desenvolvimento das pessoas, né, nas empresas. sim. Então, eu acho que isso foi uma experiência única e, nossa, e que eu tive realmente o privilégio de fazer o que eu amava fazer, que era lidar com pessoas, desenvolver pessoas, porque eu acredito muito no potencial de cada um, Sim. né? E, Eu ia até enfim, trazer uma reflexão, que é uma reflexão que eu fiz quando eu decidi também trabalhar nesse ramo. É, eu poderia, quando eu comecei a fazer a minha formação de hipnoterapeuta e tal, eu poderia ir para um lado bem salva-vidas, né? Que é o que a gente se sente quando lida com os problemas das pessoas, né? Mas eu fiquei pensando,
Eu acho que aí eu estou trabalhando no final já do processo de dor, né? E não que isso seja ruim, pelo contrário, eu sou um apaixonado pelo atendimento, eu amo atender, mas eu gosto muito também de trabalhar de forma preventiva. Eu acho que o teu trabalho nas organizações, desenvolvendo pessoas, é um trabalho preventivo, de uma certa maneira, né? Sim, sim. Na verdade, algumas dificuldades, né, que se tem nas empresas, né, quando se fala de comportamento, reflete muito, é meio que se fosse um espelho das dificuldades que você tem do Uhum. lado pessoal, Sim, né? claro. Então, por isso que eu falo que eu atuava, né, lógico, com algumas restrições, usando as técnicas que eu utilizo em atendimento, algumas das técnicas, né? Sim. Mas eu não deixava claro para a pessoa, né, o Uhum. que eu estava fazendo, Sim. né? Então, eu aproveitava muito essas dificuldades, né, de relacionamento mesmo, de comportamento, de indecisão, de tomada de decisão, de conflitos, para tentar, né, fazer com que a pessoa pensasse um pouquinho, né, Sim. nos pontos que ela tinha dificuldade, o que ela poderia fazer para melhorar, quais eram os pensamentos dela, o que ela sentia, quais Porque eram os pontos de inevitavelmente conflitos. ela leva isso para fora do trabalho, né? E leva, você acaba levando para sua vida pessoal também, Sim. né? Então, acho que esse foi um ganho, uma contribuição que eu consegui passar aí para as pessoas. Ô, Jane, se você pudesse citar Hum, para mim 2 ou até quem sabe 3 pontos relevantes aí da sua carreira, desse âmbito organizacional, digamos assim, como é que tá, você, enfim, condensaria a sua história nesses 3, talvez 3 pontos bem relevantes? tá bom, vou procurar ser sucinta. Bom, eu acho que realmente tiveram alguns momentos assim marcantes, né, nessa minha Uhum. trajetória. Eu fui mãe muito cedo, William. Eu fui mãe com 17 anos, né? E eu comecei a trabalhar com 21. Caramba. Comecei a trabalhar com 21 como cabeleireira, né? Uhum. Então, assim, eu queria trabalhar, precisava trabalhar, então era uma profissão que me dava flexibilidade e me aventurei aí no ramo da beleza. Uhum. Só que eu sempre ouvi muito dos meus pais, né? Essa questão de, olha, é importante você trabalhar registrada, né? Ser CLT, ter registro em carteira, porque você precisa se aposentar, porque você Uhum. precisa ter uma segurança. E isso, né, eu acabei alimentando isso também como verdade, né? E aí chegou um determinado momento que eu falei, não, então eu preciso abandonar esse ramo, né, de cabeleireira, que era algo autônomo, e Uhum. partir para uma carreira, né, mais sólida. E foi isso que eu fiz. Aí surgiu uma oportunidade, ingressei aí no mundo corporativo. Tá. E aí, uma oportunidade uma passagem, acho que foi bem importante, significativa para mim, foi quando eu perdi a oportunidade, né, de assumir uma função, porque eu não tinha o curso superior. Uhum. Aí veio o meu primeiro, né, estalo que eu falei, não é possível perder uma oportunidade porque eu não tenho estudo, né? Sim. Aí o que eu fiz? Eu estava trabalhando numa editora, né, na editora Globo. Aí eu pedi demissão, porque lá eu tinha uma carga horária de 8 horas, pedi demissão e resolvi, então, trabalhar, procurar uma atividade, né, que fosse 6 horas, porque eu poderia trabalhar e fazer faculdade à noite, considerando que eu tinha os meus 2 filhos. Sim. E foi isso que eu fiz. Aí eu dei alguns passos para trás, né, por escolha, por opção, né, e resolvi, então, investir aí, entrei no ramo, né, financeiro, entrei num banco, fui Uhum. trabalhar com atendimento, que eram 6 horas, e comecei a fazer minha faculdade à noite. Uhum. Quando você fala dar E aí, 2 ou 3 passos para trás, é a nível financeiro mesmo. Você ganhava melhor num outro lugar, na sim, função que você estava. É isso? sim, sim. William, o som tá bom aí para você? Muito bom. Porque para mim ficou meio baixinho aqui. E
Vamos tentar continuar. Para mim tá chegando muito Tá. bem. Para mim tá bem baixinho, mas vamos lá. É, Então, esses passos para trás foi com relação a cargo e salário, né? Porque eu já tinha um cargo, né, no setor administrativo, trabalhava 8 horas, enfim. Uhum. Mas, enfim, eu estava feliz porque eu estava fazendo minha faculdade. Sim, sim. E aí, eu entrei numa área que as pessoas não acreditam muito, né? Que pode ter uma ascensão profissional, né? Que é a área de atendimento. Mas comigo foi completamente diferente, né? Eu entrei, eu comecei a ver muitas oportunidades, né? E como eu estava focada, né, no sentido de ter uma ascensão profissional, ganhar um pouco mais, conseguir terminar minha faculdade, eu comecei a buscar todas as oportunidades, né? Então, não só olhando a remuneração, mas assim, o que eu tinha que fazer, né, para conseguir. Então, que tipo de curso eu tinha que fazer para me Uhum. desenvolver, para ganhar mais habilidade, conseguir concorrer aos cargos maiores, né? Então, eu fiquei um bom tempo nessa jornada, nessa busca, né? Enfim, e aí, fazendo faculdade, as oportunidades foram surgindo, naturalmente, Uhum. né? Naturalmente. Lógico que teve o esforço da minha parte também. Aí, até que eu me formei, Uhum. né? Quando eu concluí a faculdade, não foi psicologia, minha primeira faculdade, foi comunicação social, Aham. porque psicologia eu não tinha passado, né? Eu não consegui entrar na faculdade, então eu fiz comunicação social. E aí, já fazendo faculdade, surgiu a oportunidade de eu fazer uma transição e ir para um outro banco, como supervisora de atendimento. Tá. Enfim, fui para esse outro cargo, né? Lá eu encontrei um baita de um desafio, né? Eu desenvolvi um projeto para estruturar as áreas de suporte do banco, né? Toda a área de staff da área de atendimento. Só que aí tinha uma condição. Eu poderia desenvolver, se desse certo, ok, eu teria um cargo de coordenação, mas se não desse certo, também não teria como voltar para trás, né? Muito bom. Mas enfim, estava no pique total, né? Aceitei o desafio, graças a Deus deu tudo certo. E aí, com mais ou menos 2 anos e pouco de banco, eles subsidiaram então a minha pós, por mérito, por Ah, meritocracia. que legal. E aí eu fiz uma pós em marketing de serviços. Uhum. Enfim, continuei nesse banco durante 5 anos, né? E aí eu tive a oportunidade de sair da área de atendimento e ir para a área de recursos humanos. E foi aí que eu tive, né, a minha vivência, a minha primeira experiência com treinamentos, com recrutamento e seleção, enfim, com Uhum. área de qualidade. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais por tudo isso, né? Porque envolve pessoas, Como sempre. né? E aí eu falei, poxa, eu já estou na área, Uhum. né? Já estava mais estabilizada. Eu falei, então agora é hora de realizar meu sonho, que era fazer psicologia, Uhum. né? E foi aí que eu voltei, fui fazer psicologia, fiz a graduação, 5 anos de psicologia. E aí, fazendo o curso de psicologia, o que eu pensei? Eu falei, bom, não dá para sair, fazer o curso de psicologia, né? E me aventurar já em atendimento, isso na minha cabeça. Uhum. Aí o que eu fiz? No quarto ano, eu fazia psicologia à noite e fazia Certo. pós-graduação em RH aos sábados, de 15 em 15 dias, Uhum. porque eu queria terminar a formação com uma especialização, considerando que eu já Entendi. estava na área de RH. Uhum. Isso eu fiz, né? Então minha vida virou uma loucura, assim, eu não tinha tempo para nada, né? Mas de novo, eu tinha um objetivo muito claro, eu sabia onde eu queria chegar, Uhum. né? E concluí a faculdade de psicologia com a especialização em RH. Certo. Mas nem tudo são flores, né? Aí nesse meio tempo teve uma reviravolta no banco, eu acabei saindo desse banco, né? Fiquei um tempo fora do mercado, até que eu entrei numa outra empresa, né? Já a parte mais de comércio, né? Certo. Entrei nessa empresa, fiquei em torno de 9 anos lá.
E lá foi onde, assim, meu grande desafio era desenvolver uma equipe de supervisores, né, voltado também para atendimento, para call center, Uhum. uma equipe robusta, né, porque nós tínhamos muitos desafios pela frente, tinha um plano de crescimento enorme e, assim, foi uma experiência riquíssima para mim, né, porque eu trabalhei com diferentes tipos de públicos, diferente idade, do mais jovem até o mais maduro, então foi um baita de um desafio. E foi lá, como eu já tinha formação, né, em psicologia, por isso que eu te falei, eu conseguia, de certa forma, aplicar, né, algumas técnicas que eu aprendi, né, Uhum. no curso, no dia a dia, na formação das pessoas, né, no desenvolvimento das habilidades, Te né. interrompendo rapidamente aqui, E eu comecei a eu testar. aprendi, eu vi uma coisa uma vez que era, o cara falava assim, o que foi visto não pode ser mais desvisto. Você já ouviu essa frase? É tudo errada Não. o português, mas ela faz todo sentido. O que foi visto já não pode mais ser desvisto. Eu percebo que, assim, depois que você se capacitou e tal, o nível. Eu me coloco como, agora, como uma pessoa, uma audiência da sua história, tá? Eu estou agora assistindo a sua Uhum, história enquanto você conta e só consigo pensar, caramba, como é que ela conseguiu fazer tanta coisa em tão pouco tempo, se formar, fazer 2 faculdades, 2 especializações. Cara, isso pra mim é insano, assim, é muito fora da minha realidade. Só que na hora que você foi colocado à prova, aquele monte de informação que você adquiriu, que você acumulou, que você desenvolveu, estava ali prontinho, né? Na pontinha da mão para usar na hora que você precisava. Isso é demais, né? Não só competências técnicas, mas comportamentais uhum, também, né? sim. Na verdade, eu acho que você vai abrindo um caminho, técnico, mas ao mesmo tempo você vai se melhorando, né? Se desenvolvendo, você vai atraindo para você também. É como se você tivesse. É o momento de você receber, né? Uhum, Então você teve um momento que você semeou, que você plantou, e eu entendia que tudo aquilo que estava acontecendo comigo era o meu momento de uhum, colher aquilo que eu plantei, né? que Por isso que bonito. eu te falei que eu me sentia, e me sinto, né, muito privilegiada de poder ter trabalhado em empresas onde eu tive a oportunidade de fazer aquilo que eu gostava, né, e que eu Sim. gosto de fazer, que é lidar com pessoas, que é lidar com gente, Trabalhou né? feliz, então, né, Jânia? Nossa, para mim, assim, é trabalho pela origem da palavra, né? Mas eu trabalhava de boa, sabe? Não tinha tempo ruim. Ah, tem que ir no sábado, no domingo, de madrugada. Eu tinha operações que viravam 24 horas. Então, tipo, Natal. Nossa, eu fazia questão de estar presente lá, né? Na véspera de Natal, ou dar uma passadinha no dia. Então, isso era um prazer, sabe? Não era nenhum sacrifício, nenhum, não. Sim. Então, E como é que enfim, você caiu né? na terapia cognitiva comportamental? Foi já na faculdade de psicologia mesmo? Então, na verdade, quando eu fiz a graduação, você tem uma amostra, né, geral de todas as abordagens. Uhum, E aí você conhece todas e depois você faz a opção em qual abordagem você quer se especializar. certo. Então, eu fiz esse processo depois, quando eu saí dessa empresa que eu trabalhava, eu fiquei um tempo desempregada. E aí eu falei, bom, já que eu estou desempregada, deixa eu aproveitar e fazer minha especialização, porque eu sabia que exigia bastante. Uhum, E aí, antes, né, eu falei, bom, agora eu preciso decidir qual é a abordagem que eu vou, né, utilizar. Mas uhum, como eu já tinha tido a experiência anterior, eu já tinha praticado algumas coisas, algumas técnicas da PCC, uhum. eu só queria mesmo uma validação, né? Sim, Enfim, aí eu fui fazer um curso de coaching, o coaching estava em alta naquela época. Eu até comentei contigo, né? A gente trocou figurinhas do, sim, do, do sim. processo de coaching e tal. Eu te pedi algumas dicas, enfim.
E fui fazer o coaching. Então, nesse processo do coaching, eu me entreguei como aluna, sabe? Eu Sim. vivenciei tudo, assim, exatamente tudo. E aí eu consegui ter mais clareza do que eu não queria. Então, Ah, que o que eu legal. queria foi algo que veio muito forte, né? Puxa, você E falou uma aí foi coisa muito onde eu tomei a interessante decisão. aí. Eu passei por uma Hã? experiência muito parecida com a sua nesse sentido. Realmente, É? no processo de coaching, pelo menos lá quando eu fui fazer a minha formação também, a gente teve uma série de pequenas inserções de técnicas diferentes. Assim, teve o fio condutor, né, do coaching, quais são as principais técnicas, qual é a linha de raciocínio a ser seguida. Só que aí teve uma porrada de outras técnicas que vinham da psicologia. E que Uhum. algumas eu adorei, eu amei, e algumas eu falei, meu Deus, eu não posso nunca fazer isso no consultório porque eu não consigo nem conduzir, porque perigo é eu chorar junto com a pessoa aqui. Muito doido isso, né? Separou naturalmente, né? Mas desculpa, te interrompi. Você estava falando aí dessa sua vivência que deixou claro o que você queria e principalmente o que você não queria. Sim. E foi aí que eu decidi, então, em fazer a especialização, né, na TCC, Uhum, porque eu entendi, aí não fiquei com nenhuma dúvida, que é uma abordagem que eu poderia aplicar tanto no ambiente clínico sim. quanto nas empresas que eu passasse. E eu queria algo que me desse essa flexibilidade, entendeu? E a TCC, Uhum, ela proporciona isso, né? sim. Então, foi onde eu fiz a especialização e me Entendi. apaixonei. Foi aí que você conheceu o Aaron Beck, Aaron famoso. Beck. Me diz Isso, uma coisa, isso. o que que você acha, ou o que que você pôde perceber que as pessoas têm mais dificuldade em, em abrir? Eu digo assim, toda vez que alguém me procura por uma sessão de hipnose, eu falo, você está disposto a passar realmente pelo processo? Porque muitas vezes você está com muita dor, você só quer perder a dor. E perder a dor, ou aliviar a dor, a gente vai aliviar talvez na primeira sessão já. Quero saber se você está afim de ir até o fim. Você sente que isso acontece com você também? Tem alguma recorrência, digamos assim, no consultório, que é alguma dificuldade grande que as pessoas têm de se abrir ou até mesmo de perguntar exatamente o que elas querem saber, enfim. Tem sim. Eu acho que um ponto que precisa ser superado, né? Superado não, acho que construído Uhum. logo na largada é a confiança, né? Então, primeira coisa, tem que se estabelecer essa confiança entre o paciente e o terapeuta, né? Sim. Tem que ter essa cumplicidade, né? Mas a pessoa não chega assim, né? Ela não chega aberta, É, muitas vezes. Na maioria das vezes ela não chega tão aberta assim, tão receptiva, pois né? é. Aham. Ela tem um problema, ela tem uma angústia, ela tem uma dor e assim, ela tá voltada para isso, né? Mas ao mesmo tempo, ela mesmo tem algumas travas, né? Alguns bloqueios que dependendo, né, do que ela entra numa relação muito ainda de teste, né? De ficar te testando para Aham. ela entender, né? Como a pessoa funciona, como eu funciono nesse caso, né? Para que ela comece a ir né? Falar, deixa eu entender o terreno, onde eu estou pisando, Sim. né? Sim. E até para ela também conhecer um pouco mais, né? Como que é o atendimento usando a metodologia da TCC, né? Porque as pessoas têm ainda, né, um entendimento muito voltado para a psicanálise, né? E de Uhum. repente, quando elas se deparam com uma abordagem que é um pouco mais interativa, né, e tem a participação mais ativa do terapeuta, pode causar um certo estranhamento. Você acha Então, que essa é uma primeiro, né, grande a gente precisa. diferença entre as duas É práticas? uma das diferenças. É uma das diferenças, né?
E assim, né, só deixar claro que não tem certo ou errado, tem muito só é, né, o método que cada uma, né, o caminho que cada uma vai seguir, né, Uhum. e a identificação do paciente, porque o paciente precisa se identificar com a Puta, matou a forma, pau, né, matou a como pau. você vai conduzir. Então Uhum. ele precisa entender como que vai ser todo esse processo, né? Eu acho que quando você consegue ir deixando isso mais claro, naturalmente ele já começa a se sentir mais seguro. E aí sim ele vai começar a se abrir. Mas respondendo a tua pergunta, né? Eu acho que tem alguns assuntos que são mais, pelo menos dos que passaram comigo, né? Que exigem um pouco mais, né? Então, por exemplo, mulheres que sofrem abuso sexual, né? É um ponto polêmico ainda, elas sentem muita resistência. Em casos de maridos, né, que maltratam, que as mulheres, né, sofrem alguma Uhum. agressão, né, Sim, sim. familiar, isso também é um assunto delicado. É porque assim, né, William, o que está por trás de tudo isso, né? É o medo, é a vergonha, a Sim, exposição, ai, o que que ela vai pensar, ai, o que sim. que vai achar, né? Não é só Então, isso é terrível, uma né? trava. Não é só terrível, Oi? né? Não é só terrível. É algo que me dá vergonha, né? Tem muita coisa dentro de mim que eu ainda não Sim, sei dizer se eu tô com medo de te mostrar. Eu não sei, né? Esse que é o ponto, e né? é isso, porque ela está envolvida naquela situação ainda, né? E de Sim, repente existe aquela ideia de que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Eu quero, uhum. mas não sei o que Sim, sim, fazer. Então eu continuo nessa situação, né? Então surge muito esse pensamento, né? Do que o outro vai pensar, de ser sim. julgado, né? De ser criticado. Sem dúvida, sem dúvida. Então Inclusive, tem sim alguns des- temas que são mais delicados. desculpa, eu tô sempre te interrompendo aqui. Eu tô doido pra te ouvir, mas querendo fazer algumas pontuações. É, Imagina. uma coisa super, assim, que me faz todo sentido quando você fala é a questão da confiança e da identificação. Quando Uhum. eu comecei a estudar hipnose, uma das coisas que mais me falavam é: hipnose não funciona porque Freud provou que não funciona. E eu fiquei, gente, esse Freud é o bicho mesmo. Eu tô vendo funcionar aqui, eu aplico aqui, fizeram em mim, eu fiz em mim, as pessoas fizeram e todo mundo Ó, conseguiu caiu aí para resultado. você? Não, É, apagou e caiu. voltou. Tá. Se você puder É, só repetir, eu te agradeço, porque eu perdi. tranquilo, tranquilo. Disseram que a hipnose não funcionava porque Freud disse, provou que não funcionava. E Hum. na época eu pensei, poxa, o Freud realmente deve ser o melhor terapeuta do universo. Caramba, esse cara deve ser impressionante. E talvez se ele validou, né? E eu comecei a ir fundo nessa história. Eu sou meio curioso, eu comecei a querer saber o que aconteceu. Eu descobri que Freud não era um bom hipnoterapeuta. Ele não era bom de hipnose, ele não era bom hipnotista. Coisa que ele mesmo, no final da vida, Uhum. admitiu, onde ele diz, numa carta, se não me engano, a hipnose funciona. Eu não era o melhor praticante dela. Então é isso, né? Às vezes eu preciso ter uma pessoa que está capacitada, que vai fazer um bom trabalho, isso é ponto um, né? Vamos engavetar isso como um atributo. Eu tenho a pessoa que vai ser o meu assistido, tem que estar disposto, aberto, isso não é tão simples quanto parece, como você bem colocou aí, às vezes tem algum trauma que me impede de falar sobre o meu trauma. Nossa, isso é muito Uhum. mais complexo do que parece. E pode ser que a prática que nós vamos executar não seja a prática mais que você se identifique. E está tudo bem. Não quer dizer que não vai funcionar, que a vida não é assim. Não. Simplesmente às vezes não identificou, né? Muito legal isso que você Sim, falou. sim. Por isso eu gosto muito de já ser muito transparente, né? E explicar muito bem como é a forma de trabalho. Uhum. Porque de repente a pessoa vai falar assim, ai, eu não me identifico com essa coisa de ter que fazer exercício, de ter que ficar respondendo, de ter que ficar Sim. sendo questionado. Não. E é natural, é normal,
né? Mas você tem que dar a opção para que a pessoa escolha, né? O Sim, que é melhor para ela. sim. Eu acho que tem vários mitos aí, né, que no decorrer dos anos estão sendo quebrados, graças a Deus, no É, sentido de que você, você hoje, né, eu vejo assim, você tem tantos recursos, né, que você pode utilizar, lógico, você vai utilizar uma base científica, ok, uhum, mas hoje se fala tanto, né, na física quântica, por exemplo, né? E aí quando você começa a conhecer esse mundo, você fala, nossa, tem muito a ver e o quanto a gente consegue aproveitar também, sim. né, dessa teoria, desse método, para que você possa contribuir para a melhora do outro, né? Então, William, eu não me fecho para falar assim, não, eu sou 100%, não. Eu acho que a minha base é essa, é a TCC sim, mas se Uhum, eu perceber que tem pontos da psicanálise, pontos da física quântica, que de repente vão me ajudar, né, a conduzir aquela situação de uma forma mais eficiente, mais eficaz, e que eu leve resultado para o paciente, eu vou fazer, sim, sem dúvida. né? Então, com relação a isso, eu acho que a gente já evoluiu bastante, E ainda para bem. que serve a TCC no fim das contas? Falando como um leigo agora, tá? Perguntando como um leigo. Se eu tenho lá várias terapias para eu, enfim, me orientar, eu poderia ir para psicanálise, eu poderia ir para terapias holísticas, eu poderia ir para TCC, eu poderia fazer várias coisas. Por que eu escolheria a TCC? Qual é o, o, o trabalho executado na TCC? Uhum. A TCC, ela vai atuar diretamente, né, nos seus pensamentos, na forma como você pensa, como que você interpreta determinadas situações. Uhum, Essa forma de pensamento vai causar em você uma emoção, né? Você vai sentir algo e que vai te impulsionar a tomar uma ação, uhum, né? Então, é o que a gente chama da tríade cognitiva. Então, o que ela vai procurar entender? Muitos sofrimentos que nós temos, né, estão muito associados à forma como você interpreta determinadas situações. E sim. que isso vai te causar o medo, a angústia, a frustração, enfim. Então, a partir do momento que eu consigo fazer uma reestruturação da forma, né, de como você constrói esse pensamento, naturalmente vai impactar na sua emoção e vai impactar na forma como você age, né? Certo. Então, a TCC, ela vai trabalhar muito voltada para os seus pensamentos, né? Que associado aos pensamentos tem as crenças que sustentam todos esses seus pensamentos, né? Que é tudo aquilo que você vivenciou, todas as suas experiências, é aquilo que você entende que são as suas verdades, aquilo que está tudo muito enraizado em você. É isso que sustenta a forma com que você pensa. Uhum, E muitas vezes, essas crenças que nós carregamos, né, elas meio que, em determinadas situações, elas nos prendem, né? Elas, ao invés de fazer com que a pessoa cresça, evolua, ela traz mais sofrimento, né? Então a gente precisa entender o que está por trás, né? Por uhum, que ela pensa de forma disfuncional, né? Então, por trás do pensamento tem a crença. Entendendo essas crenças, a gente consegue ressignificar todo esse processo, né? E fazer com que a pessoa consiga agir de uma forma mais funcional, com menos sofrimento. em resumo, Então, é uma metodologia pensamento gera sentimento, sensação que gera comportamento. Essa é a para tríade. comportamento. Essa é a tríade. Essa é a tríade. E o que sustenta, né, os pensamentos são as nossas crenças. Tudo aquilo que a Entendi. gente passou, né, na nossa infância, aquilo que os nossos pais nos falavam. Eu mesma dei um exemplo, né? Quando eu falei do CLT,
Sim. Eu carreguei essa crença durante muito tempo, de que para ter segurança financeira precisa ser Depende. registrado, Sim. né? E na verdade não é isso, né? Pode ser, né? Pode funcionar para algumas pessoas, Sim. mas olha o quanto que de repente ficar preso a esse tipo de pensamento é, me limitou em alguns momentos, né? Então, eu acho que, acho não, nesse processo, o ponto é você sempre se questionar. Uhum. Aquilo que você está pensando realmente faz sentido, né? Você tem que colocar isso na balança, você tem que medir ganhos e perdas, os benefícios, porque senão você entra num processo, né, de que em algum momento você assimilou isso como verdade, e você carrega para o resto da sua vida. Então você tem que se dar a oportunidade, né, de se questionar, realmente é isso? Tem Uhum. outro caminho, né? Sim, eu até conheço uma historinha que talvez ajude a elaborar ainda mais esse exemplo. Se eu pegasse agora uma tábua de mais ou menos uns 2 palmos assim de largura e uns 3 a 4 metros de comprimento e colocasse no chão, eu, você, quem está nos ouvindo ou assistindo, se a tábua estiver no chão, a gente consegue caminhar por cima dela de uma ponta até a outra, tranquilamente. Mas se a mesma tábua estiver entre 2 prédios no 10º andar, talvez alguns já não vão querer atravessar essa tábua. E a única coisa que impede, né, não é a altura. A altura é um ponto que até é relevante, mas quando você coloca ele na história, porque a tábua ela vai continuar na horizontal, você continua podendo passar por cima dela, se você acredita que vai cair ou que corre riscos e tal, talvez não passe, né? Mas se você acredita que é por ela que você consegue chegar até o outro lado, aí você vai que vai. É por aí, né? Uhum. É isso aí. Então, assim, a gente pode olhar para a mesma situação e ter comportamentos e reações completamente diferentes. E tudo isso vai estar o quê, né? Embasado naquilo que você já viveu, nas suas experiências, né? É Uhum. isso que vai fazer com que você decidir se você passa ou não, né? Então, é Faz a, é todo a, é sentido. a é a confiança, né? Os estímulos que você recebeu, né? De que você é capaz, de que você pode. Em contrapartida, eu, por exemplo, posso ter recebido um estímulo de que, putz, quando eu estava na escola, por exemplo, e tinha um irmão, e ele sempre tirava notas melhores que eu, Uhum. né? Então, eu já tinha essa percepção de que eu não era tão boa como ele. Sim. E aí, quando eu chegava em casa, chegava o meu boletim e chegava o dele, né? O que que eu ouvia de repente? Olha, o boletim do seu irmão, ó, aquilo é que é nota. Olha só, vê se isso é nota que se apresente, né? Você não vai ser nada na vida. Não que eu escutasse isso, tá? É só um Sim, sim, exemplo. sim. Mas são situações que são reforçadas no decorrer da vida. Uhum. Eu vou até aproveitar aqui, ó. O seu áudio eu acho que mutou. Ele tá mudo aqui para mim, Jane. Não sei nem se você está me ouvindo mais. Tá conseguindo me ouvir, será? Não? Peraí. Espera aí. Eu vou até aproveitar aqui. Você está me ouvindo agora? Existe uma história muito bonitinha Oi? contada nos cinemas. Tô te ouvindo agora, Uhum. Jane. Tá. Tava compartilhando aqui com o pessoal que existe uma história muito bonitinha contada nos cinemas, que se eu não me engano, chama-se Duas Vidas. É um filme da Disney. Eu adoro indicar ele justamente pelo poder de reflexão que ele traz sobre o que você acabou de falar. Uhum. Questões da infância, que muitas vezes, naquele momento, aparentemente eram coisas simples, que a criança aparentemente está sabendo lidar, e a pessoa simplesmente leva isso ao pé da letra por muitos e muitos anos,
a vida ela vai sendo conduzida baseada naqueles traumas, baseada naquelas crenças que ele aprendeu a ter nas situações em que ele não conseguiu lidar, parecia ter conseguido lidar, mas não conseguiu. Uhum. E o filme, inclusive, é um filme da Disney, ele é muito bonitinho mesmo, não é desenho nem nada, é um filme com pessoas mesmo, muito bonitinho, onde um grande perdão acontece. E tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Às vezes, uma palavra diferente que o pai ou a mãe falou, um sinal de desaprovação, enfim, alguma questão ali de comparação, porque a gente é muito bom em comparar as coisas, né? Sim, Você falou, sim. comparou o irmão comigo, comparou a minha nota com a dele. Uhum. Às vezes podem ser ali uma boa base para a construção de crenças que não fazem nem o menor sentido, né? Sim, sim. E aí, o curioso disso tudo é que a gente acaba carregando isso para a vida. Uhum. E quando você se depara, né, com situações em que de repente, putz, eu me superei, consegui um resultado muito bom, aí o que que você faz? A sua mente te sabota, né? Então, aí o que que você faz? Ao invés de você comemorar e falar assim, meu, eu fui, né, Rebentei. 10, arrebentei. Aí você fala assim, ah, não, ah, foi fácil mesmo a prova. Ah, eu achei que, né, poderia ter sido melhor. Não se A gente reconhece nem a pau, né? não, a gente reforça o que é negativo, Sim. né? Mas, quer dizer, né, a gente, por isso que é importante a gente trabalhar, né, com o paciente, trazer, né, essas crenças para o consciente, porque muita coisa ele acontece no inconsciente, né? As pessoas não sabem exatamente, não sabem o que estão acontecendo e o que estão fazendo e qual é a origem disso tudo. Sim. Então, a partir do momento que você consegue trazer isso para o consciente, né? Você consegue dar luz, né? Luminosidade a isso, a pessoa fala assim, putz, é isso, É. né? E aí sim que acontece o processo de ressignificação, né? Você consegue olhar para aquela situação que antes era tão negativa que você né, só via pontos negativos e você consegue atribuir um significado diferente, Então, né? em vias gerais, a TCC ela vai trabalhar com bastante eficácia os pensamentos e esse reconhecimento das crenças para que você possa fazer justamente esse movimento de ressignificação, de atribuir um novo significado melhor, mais é, é, potencializador, entre aspas, para que você consiga fazer Isso, aquilo que você precisa. É isso, em vias gerais. justamente. Em vias gerais é isso. É Legal. isso. Para que a Jane, pessoa pode falar. minimize, ela não fique sofrendo tanto por algo que na verdade não é algo dela, né? Ela está Sim. carregando algo que alguém ou uma situação causou, Sim, sim, né? sim. Jane, eu por mim falava com você mais 2, 3 horas que esse papo aqui dá pano para manga, como diziam os antigos. Então, na verdade, eu vou aproveitar aqui para compartilhar as suas redes sociais. Eu quero que as pessoas conheçam o seu trabalho. Como que as pessoas te Legal. encontram hoje no Instagram, no YouTube ou em qualquer outro lugar? Como que elas te encontram? Tá, no YouTube meu canal, né, é Mente e Prática, e Mente pelo e prática. Instagram, isso, e pelo Instagram, @Jane Bezerra Oficial, Jane Bezerra com Z? com Z. Jane Bezerra Oficial. Isso no Instagram. Isso, no Instagram. Show de bola. Jane, é sempre um prazer conversar com você, tá? Prazer foi todo meu, foi muito legal trocar essa ideia com você, com todo mundo. E só tenho que te agradecer aí a oportunidade. Imagina. As portas estão sempre abertas porque, especialmente na TCC, que é uma terapia que eu não tenho profundo conhecimento, eu adoro ouvir você falar, eu acompanho o seu canal Mente e Prática, eu acompanho as provocações que você faz.
que são muito positivas, as reflexões que você proporciona lá no Mente Prática. Eu realmente acredito tanto no seu potencial que eu faço questão de sempre incentivar as pessoas a conhecerem. Eu gosto de trazer coisas de qualidade para aquelas pessoas que acompanham o meu trabalho. E eu realmente acredito que esse trabalho que você faz é de extrema qualidade. Uma pergunta super importante é: hoje você tem vagas disponíveis para alguém passar pelo processo da TCC com você? Tenho sim, William. Com esse, né, movimento da pandemia, eu até estou fazendo alguns vídeos aí falando do Setembro Amarelo, né, que aumentou muito a demanda, né? Uhum, As pessoas andam procurando mais por conta de ansiedade, principalmente, sim. mas tem espaço na agenda, sim. Se alguém tiver interesse, pode me acionar. Tenho meu celular no Insta lá, tem também por Show. e-mail, mentepratica@gmail, e pode me acionar que a gente conversa aí e se adequa aí aos horários, enfim. Show de bola. Aliás, você que está nos ouvindo, isso não é um gasto, isso é um extremo investimento na sua vida, Investimento. na sua condição psicológica. Mais uma vez, Jane, muito Sim. obrigado pelo seu tempo. Você que está aí nos acompanhando agora, que veio conosco até aqui bravamente nessa nossa entrevista, muito obrigado pela sua atenção e eu sempre aguardo você na próxima transmissão para o nosso Melhor que Eu. A você o meu forte abraço. Se você está me assistindo pelo YouTube, dá uma clicadinha aí no joinha para o YouTube saber que você gostou desse conteúdo. Inscreva-se no nosso canal. E se você está assistindo pelo Spotify, por favor, conheça o nosso trabalho no Instagram e no YouTube, porque é sempre onde eu consigo interagir com você. No Spotify eu só entrego conteúdo e não tenho feedback, mas nas demais redes sociais eu consigo interagir bem mais com você e eu realmente sou bastante ativo. Então, conta sempre comigo e agora também com a Jane, especialmente nesse Setembro Amarelo, que é uma iniciativa extremamente importante. Tá bom? Meu forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau!